Milagres não pertencem só ao passado, nem são truques da imaginação. Muitos afirmam que eles ainda acontecem e continuam sendo registrados quando menos se espera. Número 1. A ascensão da névoa misteriosa. Este vídeo deixou até os mais céticos sem palavras. Enfermeiros tentavam reanimar um paciente deitado na maca quando algo totalmente fora do comum aconteceu. Uma névoa, com o exato contorno do corpo dele, começou a se elevar lentamente, como se estivesse se desprendendo do próprio paciente. O vapor subiu devagar, ganhando forma por alguns segundos antes de se desfazer em uma nuvem amorfa acima da cama. Instantes mais tarde, o paciente foi declarado morto. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que a câmera registrou naquele quarto. Para muitos, a cena representa nada menos que a alma deixando o corpo. Uma visão que faz muita gente repensar o que realmente existe além do nosso entendimento. Número 2. A figura que voltou ao quarto. Durante uma noite comum de trabalho, um segurança que monitorava as câmeras do hospital se deparou com algo inquietante. Em uma das salas, um formato nebuloso, semelhante a um ser humano, flutuava lentamente pelo ambiente. A silhueta lembrava muito um paciente que havia falecido recentemente. Um homem conhecido por caminhar de um lado para o outro naquele exato espaço durante as madrugadas. O segurança ficou convencido de que aquela presença era o espírito do paciente, retornando ao local onde havia dado seu último suspiro. Para alguns, aquilo era apenas vapor ou reflexo. Para outros, uma alma que não conseguiu ou não quis partir. Número 3. A sombra ao lado da idosa. Uma paciente idosa insistia que havia uma criança em seu quarto, mas a família atribuía isso à idade avançada e possíveis delírios. Depois que ela morreu, decidiram olhar as gravações da noite anterior e ficaram completamente arrepiados. Ao lado da cama, aparecia a silhueta de uma pequena figura, totalmente escura, imóvel como uma sombra sólida. As enfermeiras passavam pelo quarto e atravessavam a figura sem perceber nada. A família ficou paralisada ao perceber que a idosa morreu logo no dia seguinte. Muitos passaram a acreditar que a tal criança não era criança alguma, mas sim algo enviado para acompanhar sua partida. Número 4. O braço luminoso no quarto solitário. Uma câmera de segurança registrou um momento que se espalhou pelas redes sociais. Uma mulher em estado crítico estava sozinha no quarto quando algo completamente fora do normal aconteceu. Um braço luminoso surgiu ao lado da cama, delicado e brilhante, estendendo-se como se fosse tocar a paciente. Ela, por sua vez, parecia conversar com a presença, tranquila e serena. Uma enfermeira viu a cena pelo monitor e correu até o quarto. Ao chegar lá, a mulher estava dormindo profundamente e seu ritmo cardíaco, instável havia horas, finalmente estava regular. Para muitos, aquele braço era o de um anjo oferecendo conforto silencioso no momento mais difícil. Número 5. A aparição no espelho da festa. Um vídeo gravado em 2006 voltou a circular com força, e o motivo é arrepiante. 3 crianças na Alemanha estavam fazendo uma gravação simples para mandar parabéns à mãe. Elas riam, brincavam, estouravam balões. Mas o espelho atrás delas registrou algo que ninguém percebeu na hora. Uma figura pálida, quase translúcida, surgiu refletida, com um brilho que lembrava asas abertas. Poucos segundos depois, o espelho caiu no chão com estrondo. Muitas pessoas acreditam que aquilo era um anjo passando por ali. A mãe ainda guarda o vídeo e diz que considera o momento uma bênção capturada por acaso. Número 6. A névoa que saía do próprio corpo. Depois de sofrer repetidos episódios de paralisia do sono, um homem decidiu instalar uma câmera no quarto para tentar entender o que acontecia enquanto ele dormia. Em uma das gravações, algo totalmente inesperado apareceu.
Uma névoa fina começou a se formar acima do corpo dele, subindo devagar como se estivesse saindo de dentro do homem. Era fraca no começo, mas foi ganhando forma, pairando sobre ele como uma sombra viva. De repente, os objetos sobre a mesa ao lado começaram a se mover sozinhos. Um deles foi lançado pelo quarto e atingiu o homem, que continuava imóvel, incapaz de reagir. Logo após isso, a névoa começou a descer, como se estivesse retornando ao corpo. Nesse exato instante, ele acordou completamente confuso e apavorado. Para alguns, era seu espírito tentando se desprender. Para outros, algo muito menos amigável que aproveita momentos de vulnerabilidade. Número 7. A névoa do acidente que ninguém explicou. No dia 5 de abril, um casal se envolveu em um acidente ao entrar sem perceber em uma estrada interditada. O carro bateu com força e o vídeo do incidente se espalhou rapidamente pela internet. Mas não foi só o impacto que chamou a atenção. Assim que o veículo parou, uma névoa branca escapou dele, subindo como se fosse viva antes de desaparecer no ar. Muitas pessoas interpretaram a névoa como a alma de alguém deixando o carro, mas a verdade veio depois. O casal saiu completamente ileso e conseguiu voltar para casa no mesmo dia. Mesmo assim, alguns insistem que a velocidade e o formato da névoa não eram compatíveis com fumaça comum. Para eles, aquilo não era uma alma saindo, era algo divino entrando para protegê-los. Número 8. O adeus invisível no cemitério. Uma menina foi visitar o túmulo da mãe acompanhada da tia. A visita parecia tranquila até que, na hora de ir embora, a menina parou, olhou para cima e sorriu como se estivesse cumprimentando alguém bem à sua frente. A tia estranhou. Afinal, o cemitério estava completamente vazio naquele momento. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a criança subiu na lápide, se inclinou para a frente como se estivesse dando um beijo no ar e sussurrou um tchau. A tia ficou paralisada, filmando a cena sem entender o que estava acontecendo. Ela garante que a menina estava vendo alguém que ela mesma não conseguia enxergar. Muitos acreditam que a mãe da criança apareceu ali para se despedir de forma delicada. Um último gesto de amor antes de seguir seu caminho. Número 9. A luz que cresceu dentro da igreja. Durante um momento de oração silenciosa dentro de uma igreja, algo inesperado aconteceu. Em um canto do templo, uma luz suave começou a surgir, iluminando discretamente o ambiente. Aos poucos, o brilho aumentou, ficando tão forte que algumas pessoas precisaram desviar o olhar. Quem estava presente relatou uma sensação de paz misturada com espanto, como se estivessem diante de algo sagrado. Muitos afirmaram que o formato luminoso lembrava a silhueta da Virgem Maria, envolta em um manto de luz. Outros disseram que era apenas um reflexo ou falha do equipamento. Porém, quem viu de perto garante que a sensação não foi ilusória. Algo ali mudou o ambiente, uma presença que não se explica apenas com palavras. Número 10. A voz na água chamando por ajuda. Um homem navegava tranquilamente de canoa por uma área isolada da Flórida, registrando tudo com seu celular. Em meio ao passeio, ele avistou um veículo submerso. Assustado, chamou imediatamente as autoridades. Contudo, isso não foi o que mais impactou os espectadores. No meio da gravação, é possível ouvir claramente a voz de uma criança chamando a atenção dele, dizendo: "Pai, presta atenção." O detalhe mais perturbador? Na imagem refletida na água, fica evidente que ele estava totalmente sozinho. Isso levou a uma teoria arrepiante. A voz seria de um espírito infantil preso no carro submerso, implorando para que alguém finalmente o notasse. Para muita gente,
aquele áudio ecoou como um pedido de socorro vindo de um lugar além da vida. Número 11. O anjo nas nuvens, antes da tempestade. Muita gente afirma que anjos aparecem no céu, mas desta vez, dezenas de pessoas registraram algo realmente impressionante. No dia 13 de junho de 2025, moradores de Houston, no estado do Texas, olharam para o alto e viram uma formação de nuvens que lembrava de forma clara a figura de um anjo. Não apenas um contorno, mas algo com detalhes que pareciam asas abertas, penas e tudo mais. As imagens circularam rapidamente, e para muitos, aquele não era um simples desenho das nuvens, mas um aviso. O motivo? Dias depois, fortes enchentes atingiram a região. Isso fez muita gente acreditar que aquele anjo não estava trazendo uma mensagem de paz, e sim um alerta. Algumas pessoas encararam o fenômeno como um dos sinais mencionados nas Escrituras, um mensageiro anunciando tempos difíceis. Número 12. O pedido de socorro dentro do cemitério. Um homem caminhava tranquilamente por um bairro silencioso quando percebeu um acidente dentro de um cemitério. Intrigado com a cena, pegou o celular para filmar e comentou a sorte de o carro não ter atingido nenhuma lápide. Porém, enquanto gravava, ouviu claramente uma voz feminina pedindo ajuda. Assustado, ele se aproximou do veículo, mas o carro estava vazio. Não havia ninguém ao redor, e nenhuma marca indicava que alguém tivesse saído de lá. Mesmo assim, a voz captada no vídeo não deixava margem para dúvidas. Alguém parecia ter clamado por socorro. A internet rapidamente formulou sua teoria. A voz seria da mulher que morreu no acidente, ainda presa àquele momento sem perceber que já havia partido. Número 13. A alma que se eleva do corpo no hospital. Durante o monitoramento de um paciente em estado crítico, enfermeiras observaram algo que jamais poderiam esquecer. Na tela, uma forma escura começou a se desprender do corpo do paciente, subindo lentamente, como se estivesse sendo puxada por algo invisível. A figura parecia uma sombra viva, contornada, que aos poucos se afastava até desaparecer completamente. O vídeo logo viralizou, com muitos interpretando aquilo como o espírito deixando o corpo em tempo real. Outros tentaram explicar como falha da câmera, algum inseto passando perto da lente ou até reflexo. Mas o detalhe mais perturbador veio depois. Poucos segundos após a sombra desaparecer, o monitor cardíaco exibiu a linha reta, indicando que o coração havia parado. Para quem acredita, aquilo não foi coincidência. Foi a saída definitiva da alma. Número 14. O orbe que voltou para visitar quem amava. No dia 29 de dezembro de 2024, uma moradora de Michigan estava no quintal quando um pequeno orbe luminoso surgiu do nada, flutuando bem perto dela. Para qualquer pessoa, aquilo poderia ser apenas um reflexo, mas, para ela, tinha outro significado. A mulher acreditava firmemente que a luz era a presença de seu cachorro querido, que havia morrido recentemente. Ela relatou que sentiu uma calma profunda, como se tivesse recebido um afago invisível. A luz pairou exatamente no lugar onde o cachorro costumava descansar. Depois, desapareceu como se nunca tivesse estado ali. A mulher disse que nunca viu o orbe novamente, mas continua esperando todas as noites, como quem aguarda uma visita de um velho amigo. Número 15. A luz que dançava com o avô e o neto. Uma mãe registrou um momento simples e feliz. Seu pai dançando com seu filho pequeno perto de uma fogueira no quintal. O menino sorria sem parar, totalmente entretido. Porém, ao rever as imagens, algo chamou a atenção. Uma luz estranha se movia ao redor dos dois, acompanhando cada passo do avô,
como se estivesse grudada nele. Alguns espectadores logo disseram que era o anjo protetor da criança, garantindo sua segurança naquele momento alegre. Mas a mãe teve um pressentimento diferente. O pai dela enfrentava uma doença séria, e ela temeu que aquela luz não estivesse ali por causa do menino, e sim por causa do avô. Talvez não fosse um guardião da criança, mas alguém esperando para guiar o Senhor quando chegasse sua hora. Número 16. O escudo invisível no meio da rua. Uma câmera de segurança registrou algo que deixou o dono da casa totalmente intrigado. Enquanto revisava as gravações, ele viu um homem caminhando de forma despreocupada pela rua, como se fosse apenas mais uma noite comum no bairro. Porém, um detalhe inesperado chamou a atenção. Logo atrás do homem, surgiu uma forma translúcida, quase como um brilho expandindo no ar. A estranha figura parecia se abrir como um escudo luminoso, curvado e brilhante, permanecendo visível por poucos instantes antes de desaparecer por completo. O homem na rua não reagiu, não olhou para trás, não percebeu absolutamente nada. Muitos acreditaram que poderia ser um defeito da câmera, mas outros defenderam que aquilo era uma proteção espiritual momentânea. Um guardião atuando num segundo exato, sem que o protegido sequer soubesse. Número 17. A névoa que subiu do corpo caído. Há quem diga que, quando alguém está à beira da morte, sua alma pode ser vista deixando o corpo. Foi exatamente isso que espectadores afirmaram ao assistir a um vídeo que circulou pela internet. Um homem apareceu deitado no chão, imóvel. Então, uma névoa suave começou a se erguer lentamente de seu corpo, quase imperceptível no início. Conforme subia, ganhava a aparência de fumaça escura, como se estivesse sendo sugada para longe. O mais curioso é que ninguém confirmou oficialmente se o homem sobreviveu ou não. A gravação termina antes de qualquer atendimento chegar. Isso deixou o público dividido. Alguns afirmam que era apenas um efeito da lente ou calor subindo do solo. Outros defendem que era exatamente o que parecia, o espírito dele saindo do corpo. E, sem respostas definitivas, o mistério só ficou mais profundo. Número 18. A figura brilhante sentada na árvore. Um homem fazia uma trilha pela floresta quando decidiu subir um pequeno morro para apreciar a vista. Enquanto observava o cenário, algo no topo de uma árvore chamou sua atenção. Havia um ponto luminoso entre os galhos, forte o suficiente para destacar-se no meio da mata. Intrigado, ele pegou o celular e deu zoom para tentar entender o que era. O que viu o deixou com o coração acelerado. Sentada em um galho, estava uma figura humanoide coberta por algo que parecia um manto branco luminoso. A figura não se movia, simplesmente permanecia ali, serena, como se estivesse em profundo silêncio ou meditação. O homem relatou que sentiu uma mistura de medo e reverência. Quando abaixou o celular e olhou novamente, a figura não estava mais lá. Ele acredita que tenha testemunhado um ser celestial, e muitos concordaram ao ver o vídeo. Número 19. A aparição que pairou sobre a igreja. Após o fim de uma missa nas Filipinas, vários moradores notaram algo diferente no céu. Um vídeo que se espalhou rapidamente mostrava uma formação de nuvens acima da igreja que tinha um formato impressionantemente humano. Para alguns observadores, a figura parecia representar Jesus. Para outros, lembrava a imagem da Virgem Maria em posição de bênção. A forma estava tão definida que muitos acreditaram se tratar de um sinal divino. Outros disseram que era apenas coincidência das nuvens, mas, independentemente da explicação, quem estava presente sentiu que havia testemunhado algo especial. A gravação alimentou discussões sobre sinais dos céus e mensagens para os tempos atuais, deixando muitos refletindo sobre o verdadeiro significado daquela aparição. Número 20.
a presença que acariciou a vaca na madrugada. Uma noite tranquila em uma fazenda se transformou em algo inesquecível para o dono do local. A câmera de segurança mostrava uma vaca parada, olhando fixamente para algo que não aparecia na gravação. De repente, uma figura luminosa e suave começou a surgir no canto da tela. A presença se aproximou da vaca com delicadeza e estendeu uma espécie de mão brilhante, tocando sua cabeça como quem faz um gesto de carinho. O animal permaneceu calmo, como se reconhecesse aquela presença. Em seguida, a figura desapareceu tão silenciosamente quanto havia surgido. O fazendeiro afirmou que a cena o fez lembrar de uma pessoa muito querida que dedicou a vida aos cuidados dos animais da propriedade. Ele acredita que essa presença voltou apenas por um breve momento, para oferecer consolo, mesmo depois de partir. Número 21. O orbe que desceu silenciosamente na Índia. No dia 26 de maio de 2025, moradores de Manurial, na Índia, testemunharam algo que deixou todos confusos. Um orbe luminoso surgiu no céu, brilhando de maneira constante, sem piscar ou emitir qualquer som. Lentamente, a esfera desceu em direção ao chão, pairando a poucos metros da superfície, como se estivesse analisando o ambiente. Várias pessoas gravaram o acontecimento e, em uma das imagens, o orbe aparece suspenso, imóvel, como se estivesse aguardando alguém ou algo. A luz não vacilou em nenhum momento, parecendo ter vida própria. Para alguns, aquilo não passava de um fenômeno atmosférico raro. Já outros acreditaram firmemente que o orbe representava uma alma perdida, vagando sem saber que já havia partido. Um espírito tentando encontrar seu caminho em silêncio. Número 22. A menina que voltou da luz com borboletas coloridas. Em 9 de junho de 2018, a pequena Annie Powell, de apenas 9 anos, quase perdeu a vida após se afogar. Os pais, que eram pastores, viveram um dos momentos mais desesperadores de suas vidas ao vê-la sendo retirada da água inconsciente. Annie foi levada às pressas para o hospital e entrou em coma, enquanto médicos lutavam para estabilizá-la. A comunidade inteira se uniu em oração, pedindo por um milagre. 5 dias depois, algo surpreendente aconteceu. Annie simplesmente acordou. Ela estava bem, lúcida, e pôde deixar o hospital pouco tempo depois. Mas o que mais emocionou todos foi o que ela contou ao despertar. A menina descreveu um lugar repleto de luz e borboletas de todas as cores, onde sentiu uma felicidade indescritível. Disse também que um homem vestido de branco a ajudou na piscina, gentil, tranquilo, como se a estivesse guiando. A família acredita que aquele homem era um anjo, ou talvez Jesus, dando-lhe uma nova chance. Número 23. O jovem que disse ter encontrado Jesus. Zach Clemens, estudante e jogador de futebol americano do ensino médio em Brownwood, no estado do Texas, era saudável e ativo. Mas, durante uma aula de educação física, caiu repentinamente, vítima de uma parada cardíaca. Ele ficou mais de 20 minutos sem resposta, tempo suficiente para qualquer médico perder as esperanças. Quando estavam prestes a declarar seu falecimento, um pulso inesperado apareceu. Zach havia voltado. A recuperação foi chocante para toda a equipe médica, mas o que realmente surpreendeu veio depois. Ao acordar, Zach relatou que viu um homem de cabelo levemente desgrenhado e expressão calma. Ele disse que percebeu imediatamente quem era: Jesus. Segundo o jovem, essa figura lhe assegurou que tudo ficaria bem. Para os médicos, o caso beira o impossível. Para a família, foi uma visita divina trazendo conforto e propósito. Número 24. A voz que mudou no meio da missa. Durante uma missa em Nova York,
Algo totalmente inesperado aconteceu no momento da consagração. Tudo seguia normalmente até que, de repente, a voz do padre começou a mudar. As palavras saíam diferentes, como se outra pessoa estivesse falando através dele. Alguns perceberam que sua mão tremia e que seu ritmo de fala havia desacelerado instantes antes da transformação vocal. A nova voz soava firme, calma e, ao mesmo tempo, profundamente solene. A gravação do momento se espalhou rapidamente e muitos fiéis acreditaram que Jesus estava falando por meio do sacerdote durante o instante mais sagrado da liturgia. Embora alguns tentem justificar o ocorrido como falha de áudio, a maioria daqueles que assistiram garante que havia algo espiritual acontecendo ali, algo que não se explica com tecnologia. Número 25. A sombra do cachorro que voltou para visitar a dona. Uma mulher decidiu instalar uma câmera voltada para a porta dos fundos de sua casa, esperando registrar algo que tinha chamado sua atenção no dia anterior. Quando ela conferiu a gravação, viu exatamente o que temia, ou talvez o que desejava. Na tela aparecia a sombra de um cachorro, do tamanho exato de seu fiel companheiro que havia sido sacrificado meses antes. O mais emocionante é que esse mesmo cão, quando vivo, havia arrebentado aquela porta certa vez, no exato ponto onde a sombra apareceu. A figura ficou parada por alguns instantes, como se estivesse esperando ser notada, e então desapareceu lentamente. A dona se emocionou profundamente e acreditou que seu amigo estava ali apenas para dizer um último olá. Número 26. A cruz que brilhou atrás da lua. Uma fotografia começou a circular nas redes sociais e rapidamente dividiu opiniões. Ela mostrava uma formação de nuvens ao redor da lua, mas o detalhe que chamou a atenção foi o formato. Uma cruz luminosa perfeitamente delineada, parecendo surgir atrás do próprio astro. O efeito visual provocou um misto de admiração e inquietação nas pessoas que viram a imagem. Alguns acreditaram que se tratava de um sinal celestial, uma espécie de mensagem enviada em um período de incertezas. Outros defenderam a hipótese de que era apenas uma ilusão, causada pelo ângulo da luz ou até edição digital. Mas, para muitos, a autenticidade da foto pouco importava. O simbolismo da cruz brilhando atrás da lua trouxe esperança, reflexão e até temor para quem acredita em sinais vindos do alto. Número 27. O rosto que se formou nas nuvens. Um morador aproveitava um dia de clima agradável quando algo chamou sua atenção no céu. Entre as nuvens, um formato começou a surgir aos poucos, ganhando definição até revelar algo semelhante ao rosto de uma pessoa. A expressão parecia calma, atenta, quase protetora, como se observasse o mundo lá embaixo. O homem ficou impressionado com a nitidez da formação e imediatamente interpretou aquilo como um sinal. Muitos que viram a imagem depois comentaram que o rosto se parecia com representações tradicionais de Jesus. Para o morador, não havia dúvida. Era uma lembrança de que Deus observa até os momentos mais simples do cotidiano. Um gesto silencioso em um céu comum. Número 28. As faces que espiavam das árvores. No antigo cemitério de Old Settler, na Carolina do Norte, um vídeo começou a viralizar depois que alguém percebeu algo estranho na casca de uma enorme árvore. Ao observar com atenção, era possível enxergar rostos esculpidos pelo próprio tempo, olhos, nariz e até lábios formados por sombras e texturas do tronco. Os comentários se dividiram. Alguns acreditavam que eram espíritos guardando o local, vigiando as sepulturas antigas. Outros defendiam que tudo não passava de pareidolia, aquele fenômeno em que o cérebro enxerga padrões familiares em formas aleatórias. Independente da explicação, uma coisa era certa. Após identificar os rostos, era praticamente impossível olhar a árvore sem senti-la observando de volta. Número 29.
a figura luminosa sobre a ilha grega. Moradores da ilha de Icária, na Grécia, registraram fotos que rapidamente se tornaram virais. Todas mostravam a mesma coisa: uma figura luminosa pairando no céu, como se estivesse suspensa entre as nuvens. O formato lembrava um ser envolto em um manto brilhante, semelhante às representações clássicas de Jesus. O que deixou as pessoas mais intrigadas foi a quantidade de registros diferentes, feitos por pessoas e câmeras distintas, o que reduzia a possibilidade de coincidência ou falha técnica. Enquanto céticos apontaram para reflexos e efeitos de luz, muitos acreditaram que estavam diante de uma manifestação divina. A discussão continuou por semanas, levantando a pergunta: milagre ou ilusão perfeita? Número 30. O quadro intocado pelo fogo no Brasil. Um caso impressionante chamou a atenção dos bombeiros. Uma casa havia sido completamente destruída por um incêndio devastador. As paredes e móveis viraram cinzas, mas, no meio dos escombros, em um canto isolado, algo permaneceu intacto: um quadro da Virgem Maria. A moldura estava erguida e limpa, sem qualquer sinal de dano, como se o fogo tivesse desviado do objeto. Os bombeiros ficaram impressionados, já que tudo ao redor havia sido consumido pelas chamas. Para muitos fiéis, aquilo foi imediatamente considerado um milagre, uma proteção espiritual visível no meio da tragédia, capaz de reacender a fé até nos que presenciaram a destruição. Número 31. As figuras brilhantes do batismo na floresta. Um vídeo gravado na República Dominicana chamou a atenção da comunidade cristã ao redor do mundo. Ele mostrava um grupo de líderes religiosos preparando um batismo em meio a uma área florestal, cercados por árvores altas e silêncio absoluto. Tudo parecia normal, até que testemunhas notaram algo incomum surgindo entre as sombras da mata. Figuras luminosas começaram a aparecer entre os troncos, imóveis e silenciosas, como se observassem a cerimônia. Uma das pessoas presentes sacou o celular e filmou a cena. As silhuetas brilhantes não se moviam, não piscavam, e pareciam vestidas com longas túnicas brancas, sem rosto visível. Para o pastor responsável, não havia dúvida: eram anjos enviados para honrar aquele momento sagrado e abençoar todos que estavam ali. A gravação rapidamente viralizou, trazendo emoção e mistério ao mesmo tempo. Número 32. A mão que mexeu na estátua durante a missa. No dia 10 de junho de 2018, algo extraordinário aconteceu durante uma transmissão ao vivo na igreja de Santa Anita, no México. O padre realizava um momento de oração solene, enquanto, atrás dele, uma grande estátua de Cristo permanecia em seu pedestal. Porém, quem assistiu de perto ao vídeo notou um movimento praticamente imperceptível. A mão da estátua parecia se mexer. Curiosamente, ninguém dentro da igreja percebeu o acontecimento na hora. Apenas quando o vídeo foi publicado na internet é que espectadores apontaram o movimento, que rapidamente gerou debates acalorados. Alguns afirmaram que se tratava de um truque de luz ou uma ilusão causada pela lente. Outros, porém, acreditaram que aquela breve ação era um sinal divino, um gesto silencioso de Cristo para lembrar que está sempre presente, mesmo quando ninguém espera. E aí, qual dessas histórias mexeu mais com você? Os mistérios do mundo continuam acontecendo quando menos esperamos. Alguns chamam de coincidência, outros chamam de milagre. Mas uma coisa é certa: cada registro deixa aquela sensação de que existe algo muito maior do que conseguimos entender. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!